Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero meditar um pouco à luz da Bíblia. Quero meditar, comentar com vocês um pouco sobre Israel e os Estados Unidos da América, e também meditar um pouco sobre o nosso país, o Brasil e o mundo em si. Mas à luz das Escrituras, a voz da Bíblia, porque não adianta a gente ficar fazendo comentário se nós não tivermos respaldo bíblico. Eu quero deixar um versículo para a base da nossa meditação. Ele vai ser um vídeo mais de meditação e eu vou estar falando algumas coisas sobre Israel, sobre as vitórias de Israel, como aconteceu as vitórias de Israel, como foi que Israel venceu as maiores guerras e as maiores batalhas. E quero estar falando também o tanto que eles estão sendo enganados pelas nações e eles estão deixando se levar pelo engano e pela política. E eu quero ler um versículo para a base da nossa meditação, que está no Salmo 46, o verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Nós vemos aqui que a palavra de Deus ela revela para nós que Deus é socorro, Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Quer dizer, quando nós buscamos a Ele, pedimos para Ele livramento, com certeza Ele nos dá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta oportunidade é sobre alguns reis de Israel que tiveram vitórias quando reconheceram que Jeová, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, era o Deus da vida deles e que eles precisavam de Deus em todos os momentos das suas vidas. E quando os reis buscavam a Deus e proclamavam ao povo para buscar a Deus junto com ele, eles se humilhavam na presença do Senhor e eles eram livrados nas suas angústias, nas suas batalhas, nos cercos que faziam contra Jerusalém. Sempre Deus os livrava, aqueles reis que sempre se humilhavam na presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer aos irmãos e para os ouvintes que estão me vendo e me ouvindo é o seguinte: que não existe vitória concreta, vitória abençoada, a não ser quando nós buscamos em Deus. Isso aí é em qualquer esfera. Qualquer esfera. Até no sentido de enfermidade, de doenças, problemas conjugais, problema no casamento, problemas no trabalho. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e pedimos para Ele nos ajudar, com o coração quebrantado e arrependido, sempre Ele é conosco,
nos momentos difíceis da nossa vida. Eu quero falar de alguns reis que oraram e buscaram a Deus e se humilharam na presença do Senhor e foram realmente abençoados. Davi, o rei Davi, ele sempre orava a Deus e buscava ao Senhor nos momentos difíceis da sua vida. E Deus sempre foi socorro presente nos momentos de angústia que ele passava. E nas batalhas, nas guerras, Deus sempre esteve com ele. E ele vencia todas as batalhas. E quem era Davi? Davi era um homem da tribo de Judá. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se humilhava. Ele reconhecia que Deus estava acima de tudo, entendeu? E que Deus poderia livrar Israel dos inimigos. Nós vemos também, Davi, ele venceu algumas batalhas contra os filisteus. Ele venceu o gigante Golias, que na ótica humana não tinha nenhuma expectativa em que Davi vencesse. Mas ele venceu porque Deus foi com ele. Deus estava com ele no coração dele. Deus estava na hora dele se esquivar das lanças do gigante. Deus é que tirava Davi. Deus estava até no momento do lançar da pedra, quando ele usou a funda para tirar a pedra sobre o gigante. E Deus não erra o alvo. E ele atingiu o gigante. E o gigante caiu por terra. Aquela batalha não foi Davi, irmão. Foi Deus com ele. Deus estava totalmente com ele. É isso que nós temos que entender. Hoje, Israel hoje está ao contrário da realidade das profecias bíblicas. Israel hoje está desviado. Israel está numa situação terrível. Eu não estou aqui generalizando todos os israelitas, porque existe um Israel de Deus no mundo, um povo no meio de todos os israelitas, tanto os israelitas dispersos como os israelitas da tribo de Judá e de Benjamim, que ficaram no Oriente Médio na época da dispersão. Existem pessoas que acreditam no Messias, em Jesus. Entendeu? Acreditam em Jesus. O grande problema de Israel é que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás aqui e vou falar também sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias orou fervorosamente a Deus, entendeu? E Deus enviou um anjo e destruiu, exterminou 185.000 soldados assírios. 185.000. Aquele tempo, Israel tinha pouco, o exército era pequenininho. Irmão, nós temos que aprender uma coisa. O que vence guerra não é tamanho de exército. O que vence guerra não é domo de ferro. O que vence guerra não é bomba atômica. O que vence guerra não é mísseis hipersônicos. Entendeu? O que vence guerra não é canhão, não é caça, aviões de guerra. Eu estou falando com o povo de Deus. O ímpio sempre vai acreditar nas armas. Eu estou falando com o povo de Deus, com meus irmãos. Estou falando com Israel. Tanto Israel carnal, o Israel que está lá no Oriente Médio, a maioria desviado, confiando
no homem, confiando no dom de ferro, confiando nos caças, confiando nas armas que pode ser manejada com as mãos, confiando nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse o guardador deles, o Deus deles. E eu quero deixar uma mensagem para o povo de Israel. Os Estados Unidos não está nem aí para Israel. Essa é a verdade. Nem aí. Entendeu? E na hora do vamos ver, até os Estados Unidos vai virar contra Israel. Israel vai ficar sozinho. Por quê? Porque Deus vai fazer isso para eles quebrarem a cara, para eles saber que só Deus, só o Senhor Jeová, agora o Senhor Jesus, que eles não crê, que eles desdenham, que eles dizem que não é o Messias que veio aqui, não acredita na ressurreição de Jesus, acha que foi uma farsa, foi inventado por alguém. E eles vão ser decepcionados, mas eles vão poder ver o Senhor Jesus descendo com poder e grande glória naquele dia, para livrar eles. Mas por que, pastor? Que eles vão estar desviados, Deus vai livrar ele. No período da grande tribulação, quando o anticristo se levantar e começar a reinar nesta terra, na última semana de ano, quando ele for proclamado como rei mundial, ele vai se levantar contra o povo de Israel. Primeiro ele vai fazer uma aliança, aquela coisa toda, vai conquistar, mas depois ele vai se levantar contra. Por quê? Porque o diabo está no anticristo, enganando, entendeu? Se passando de bonzinho, dizendo que vai ajudar Israel, que vai fazer isso, fazer aquilo. Israel vai cair na dele. E é isso que ele quer mesmo, que depois ele vai trazer Gog, Magog, príncipe de Ros, Meseque, Tubal, todos os países antigos que hoje têm outros nomes na modernidade de hoje, no mundo de hoje que estamos vivendo. Vai trazer a Rússia, vai trazer a Turquia, a Síria, vai trazer vários países, provavelmente a China, a Índia e vários países do mundo contra Israel. Contra Israel. E esses países que vão vir contra Israel vão cercar Jerusalém. Eles vão ficar entrincheirados. E aí, quando eles virem a situação cruel que está acontecendo contra eles, eles vão orar, vão clamar, eles vão estar resistindo de alguma forma, mas não vão conseguir interceptar, não vão conseguir derrubar as bombas, os mísseis contra eles. E eles vão pedir misericórdia ao Senhor. E na hora que eles pedirem misericórdia, os céus vão se rasgar e Jesus descerá com poder e grande glória. E eles vão ver, contemplar com seus próprios olhos Jesus descendo. E eles vão ver os sinais dos cravos. E eles vão reconhecer. E eles vão saber que é Jesus, o Filho de Deus. Porque eles já leram inúmeras vezes que Jesus disse que vai voltar. E eles vão ver ele voltando. E eles vão falar, não, era o Messias realmente. E nós o negamos e não acreditamos. Vai ser o dia de maior pranto em Israel. E Jesus descerá e destruirá todos os exércitos inimigos e livrará eles. O remanescente de Israel será salvo. Então,
O que eu quero dizer é que eles nunca tiveram vitória de guerras sem se humilhar. Sabe por que Deus está permitindo esses ataques em Israel? Muitas coisas Deus está permitindo. O que aconteceu? Deus está tentando mostrar para Israel, tentando trazer eles para reconhecer Jesus como Messias. Está procurando trazer eles à oração, a confiar em Deus e não confiar no homem, e não confiar nas armas. Porque o que vai salvar Israel não é as armas. O que vai salvar Israel é Jesus. Essa é a verdade. E nós vemos que Ezequias orou e Deus deu livramento e viu um anjo lá. E eliminou 185 mil soldados assírios. Davi venceu Golias porque orou. Venceu os filisteus porque orou. Davi era protegido por Deus porque orou. Josafá também orou com o povo. E Deus lutou por eles, proporcionando uma grande vitória. Lê lá, 2 Crônica, capítulo 20. E você vai ver que Deus sempre foi com o seu povo nos momentos de angústia. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, que o Israel como terreno, como país hoje, está confiando nos Estados Unidos e nas armas que eles têm e nas armas que os Estados Unidos fornecem para eles. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que os Estados Unidos vai cair e os Estados Unidos não vai poder fazer tanta coisa para Israel. Não vai poder no final. Eu quero que vocês saibam que aqui está um homem que conhece a Bíblia e ora por Israel, ora pelos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Quase todos os dias eu oro por eles. Para Deus os guardar, livrar, abrir a mente deles, para eles entenderem que a vitória deles está na mão de Deus, não está na mão dos Estados Unidos e nem de país nenhum do mundo. Porque ninguém está se lixando para Israel. A nação não está nem aí para Israel. E os Estados Unidos está sustentando aquilo ali somente para fazer política. Por causa do tratado que eles têm com Israel. Entendeu? Mas na hora H eles não vão fazer nada por Israel. Entendeu? Ninguém consegue livrar Israel a não ser Jesus, irmão. E a política de hoje é uma política fascista, uma política mentirosa, enganosa, corrupta. E eu fico triste porque eu vejo milhares de irmãos, pastores em cima de palanque, fazendo política, ajudando partido, achando que está do lado de Deus. Achando que está cooperando para o bem. E, na verdade, você que é pastor, que está em cima de púlpito, de palanque, você não está cooperando para o bem. Porque crente nenhum, israelita nenhum, porque nós somos israelitas enxertados em Israel, pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém que se diz cristão, entendeu? Pode achar que vai ter vitória na política, apoiando política, apoiando partido. Você tem que ter um partido para você votar, igual eu tive. Você tem que votar em alguém. Você tem direito de escolher o seu candidato.
Mas o que me envergonha é que dizem, a maioria desse povo que está se manifestando junto com a direita deste país, que se diz de direita, entendeu? Eles falam que é a direita de Deus. Se vocês estivessem na direita de Deus, vocês estavam orando. Se vocês estivessem na direita de Deus, vocês estavam buscando. Se vocês estivessem na direita de Deus, vocês não estariam fazendo manifestações contra as instituições do Brasil. Vocês estariam orando para Deus resolver o problema do Brasil, se vocês acham que é errado. E Deus tem poder de resolver. Cadê o Israel de Deus? Ou vocês não acreditam que vocês que fazem parte da igreja são Israel de Deus? Vocês ainda não acordaram? Vocês precisam acordar desse sono, da indolência, da apostasia que vocês estão vivendo. Vocês precisam voltar para Deus. Apoiando partido. Várias pessoas já falaram, o pastor João é de esquerda. Gente, eu não sou nem esquerda e nem direita. Eu sou de Jesus. Agora eu tenho que escolher alguém para votar. E eu sempre voto naquele que olha para o país, que faz uma política social, que faz uma política que apoia idoso, que apoia a mulher, que apoia as pessoas do país, tanto rico como pobre, como todos. Eu voto nessas pessoas. Mas eu não fico fazendo politicagem no YouTube, entendeu? Fazendo manifestação, participando de manifestações. E eu fico triste que nós temos um pastor no Brasil chamado pastor Ciro Malafaia. O meu vídeo é tão simples, eu sou uma pessoa tão simples que eu não sei se você vai divulgar esse vídeo junto comigo, para fazer esse vídeo chegar até na mão do pastor Ciro Malafaia. O pastor Ciro Malafaia está lascado diante de Deus. Está lascado. Fazer igual o pastor Cláudio Duarte, está lascado. Ajudar um lascado, ele acaba ficando lascado junto com ele. É o que ele está fazendo. Está ajudando um povo que se levantou contra a nação brasileira, contra todos os brasileiros. Você que está fazendo manifestação junto com esse pastor Ciro, junto com os governadores, principalmente o governador de São Paulo, junto, apoiando a política suja de Bolsonaro, com os seus filhos, com a sua família, entendeu? Você que está fazendo isso, você está enganado, você acha que você está ajudando o país e acha que o país, que a direita está do seu lado. Ela não está do seu lado. Ela só está te usando como bode expiatório. Você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo enganado. E no final, você vai sofrer uma grande decepção. E aqueles que tiver um pouco de vergonha na cara vão se arrepender, mas vai ter uns que não vai se arrepender porque eles só estão se vestidos de ovelha, mas não são ovelha. Entendeu? E quem não é ovelha, é bode, vai ficar sempre do lado dos bodes. Nunca vai vir para o lado das ovelhas. Nunca vai vir. Entendeu? Eu só quero convidar os irmãos para abrir os olhos. Estude a Bíblia, irmão. Não fica indo por manifestações, por proposta política enganosa e mentirosa. Esse povo político não tem nada de bom para dar para ninguém. Entendeu? Exceto aqueles que estão sendo usados por Deus para defender o país. Não defender o país com violência, pedindo anistia para soltar bandido. Entendeu? Não é isso que Deus quer. Vamos orar ao Senhor. Eu convido o Israel de Deus brasileiro
para orar ao Senhor. Vamos clamar. Deus quer que você entre no teu quarto e clame, fale com Ele, busque a Ele. Deus não quer que você fique fazendo manifestação, ajudando político corrupto, mentiroso, enganador, que está te enganando, e você deixando se levar pelo engano e pela mentira. Eu quero que você me ajude, que esse vídeo chegue na mão dessas pessoas. Por favor, me ajude. É um vídeo simples. Eu não tenho os materiais apropriados para oferecer para vocês um vídeo, sabe, bom, com um vídeo mais bonito, mais atraente. Não tem. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Anda nas veredas direitas. Anda por caminho direito. Anda para o seu quarto. Dobra o joelho e ora. E pede: Senhor, livra o Brasil do fascismo, da mentira e do engano. Mas se você acha que o PT, que vocês dizem que é a esquerda, entendeu? Diz que é a esquerda do mal. E agora eu pergunto, quem está fazendo violência no Brasil, irmão? Irmão, vocês são meus irmãos, por favor, abra os olhos. Quem que está fazendo violência? Quem que fez quebradeira? Quem que fez tudo isso, irmão? Quem que está tentando na justiça defender os direitos da democracia desse país? É o lado demoníaco que vocês estão falando que é demônio? Vocês não conhecem o que é demônio. Quando Jesus veio no mundo, ele encontrou o demônio no meio do povo de Deus, que se diziam que eram santos, mas ele chamou eles de raça de víboras. E sabe quem era ele? Os sacerdotes da época, os fariseus da época, os rabinos da época, nem todos, claro, que dizia que estava dirigindo o povo de Deus com a lei de Moisés, mas eram cobra, eram víboras venenosas. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar uma verdade a vocês agora. O pastor Silas é uma cobra venenosa. Ele está destruindo você, meu irmão. Com o discurso dele, você não está abrindo os olhos. As igrejas que estão se misturando com política para pegar dinheiro, para construir templo, para fazer, amontoar coisas daqui, da terra, estão sendo envenenados por essa víbora venenosa. Satanás está dando risada da cara de vocês. E vocês achando que estão certos, assim como os fariseus achavam que estavam certos. Irmãos, abra os olhos. Davi, Josafá, Ezequias tiveram vitória, mas tiveram vitória quando buscaram a Deus. Israel está confiando no dom de ferro, confiando nos canhões, confiando nos aviões caças, confiando nos Estados Unidos. Entendeu? Você não vê o que está acontecendo lá com a Ucrânia? Estados Unidos faz reunião com Benjamin Netanyahu para parar a guerra. Israel não obedece porque Israel é orgulhoso. Israel ainda não acordou. Eu quero mandar uma mensagem para todos os israelitas da terra, tanto igreja como Israel, como nação lá no Oriente Médio. Se esse vídeo chegasse lá, através de algum judeu crente que está no Brasil, quem sabe você poderia colocar esse vídeo para que ele chegasse lá na mão de muitos judeus.
e eles aceitam o acordo de paz, não conseguem resolver nem essa guerra. Os Estados Unidos não consegue resolver, não consegue fazer parar. Por quê? Porque os Estados Unidos está apoiando o que Israel está fazendo na faixa de Gaza hoje, matando um monte de crianças, de pessoas lá. Está apoiando. Mas você é contra Israel, pastor? Eu sou contra a mortandade que está acontecendo lá. Jesus não veio para destruir, irmão. Ele veio para salvar. Agora você vê, se eles fazem isso, eles não estão do lado de Jesus. Porque quem está do lado de Jesus não resolve o problema com briga nem com guerra. Resolve as questões em oração, meus irmãos. Não é com morte, matando os outros. A igreja do Brasil, a boa parte da igreja do Brasil está faltando pegar espada, pegar arma e sair junto com esse povo aí, guerreando contra os outros e matando para se libertar, para que eles dizem que precisa se libertar da esquerda maligna que eles tanto pregam. Está faltando isso. E é isso que Deus quer. Você não tem joelho para dobrar, oração para fazer, porque Deus é exemplo, Ele sempre ajudou aqueles que se humilham. Busca de Deus. E Ele vai decidir nas urnas. Se Ele quer derrubar o PT vai ser tirado por Deus. Não vai ser o homem que vai tirar. Por que Deus vai tirar? Porque Ele vai levar a maioria para votar contra o PT. Se for para essa direita terrível assumir o poder, que eu acredito que não vai assumir, enquanto a igreja estiver apoiando isso aí, não vai assumir. Porque vocês não estão entendendo que nós só venceremos através de oração, não é brigando, não é fazendo política de destruição e de mentira e de fake news. Então, eu quero que vocês saibam que o Trump não conseguiu resolver o problema de Israel, o Trump não conseguiu resolver o problema da Ucrânia. Onde já se viu? O cara aperta na mão do Zelensky, abraça o Zelensky, mas querendo que o Zelensky se humilhe para a Rússia, porque ele é um cagão, ele tem medo da Rússia também. Entendeu? E para sustentar a política suja deles, dos Estados Unidos, que é a política mais suja do Brasil, do mundo, digo melhor, corrigindo. Estados Unidos só pensa neles, irmão. Eles acostumou viver por 200 anos sugando das nações. Entendeu? E agora eles estão sendo desmamados pelas nações, eles não aguentam, eles não aceitam porque são orgulhosos. É igual o sacerdote da época. Não aceitava a mensagem de Jesus porque era o orgulho, estava acima. A igreja de hoje aqui no Brasil não quer se humilhar por causa do orgulho. E Deus vai derrubar esse orgulho de vocês. Começou a derrubar com pandemia, ele deu um sinal na Covid-19, vocês não acreditaram. Muitas pessoas se reconciliaram, muitas pessoas ficaram com medo, abraçando, chorando, pedindo perdão. Passou a Covid, virou tudo de novo, tudo igual. Crente viajando de um estado para outro para fazer manifestação. Junto com o ímpio, com o diabo lá dentro. Porque pessoas que se levantam contra a sua própria nação, contra o seu próprio país, apoiando essa política que está usando vocês como cobaia. Você sabe por que a igreja vai ser perseguida no reino do anticristo? Por causa dessa sujeira que a igreja está fazendo agora.
O mundo cada dia está com mais ódio da igreja. E muitos cristãos vão morrer, vão ser destruídos na ira de Deus, ainda vão perder a salvação porque vivem no meio dessa bagunça. Então ele não pôde resolver, o Trump não pôde resolver o problema da Ucrânia, não pôde resolver o problema de Israel. Não pode resolver nada. Nada. É contra a própria ONU, é contra todas as instituições que defendem os direitos humanos da humanidade, é contra. Agora você imagina se nós tivermos um presidente com a mesma cabeça do Trump, o que vai acontecer com esse país, irmão? Presta atenção. Ah, mas eu vou votar em quem? Vou votar no Lula? Vou votar... Irmão, e cadê os pastores que foram candidatos? Os crentes que foram candidatos? Vocês votaram nos crentes? Não votaram porque são hipócritas. A igreja tem condição de decidir uma eleição no Brasil. Mas acontece que os pastores corruptos como Cila Malafaia, José Wellington da Assembleia de Deus e muitos aí, Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, esse povo aí tudo igual. Pastor João, você está falando dos pastores? Eu também sou pastor pela misericórdia de Deus. Estou falando e não estou mentindo. Pastor que fica enfiado em política, fazendo campanha para político. Eu não estou dizendo aqui que um pastor não pode ser candidato, não estou dizendo que um pastor não pode ser um governador, mas desde que ele seja honesto. Entendeu? Pode sim. Porque Deus colocava reis fiéis para reinar em Israel. Como Davi, Salomão e outros. Pecou. Errado. Mas eram fiéis. Alguém pode olhar para mim e dizer assim, e você, o que você é? Eu sou um obreiro do Senhor. Eu prego a boa nova do reino de Deus e não concordo com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil. Não concordo. Não concordo com a atitude que os irmãos estão tomando. E não concordo. E nunca vou concordar com um lado que só prega o terror, mentira na internet e quer destruir as próprias instituições do país. Não sou a favor. Agora, eu também erro, porque eu não sou melhor do que os outros, mas eu tenho um diferencial na minha vida, que eu acredito em Deus e sei que os meus problemas são resolvidos de joelho no chão. E os problemas de qualquer município, qualquer estado, qualquer país, se o povo de Deus orasse no lugar de fazer reuniões para apoiar políticos, fizesse reuniões para oração, fazer uma manifestação de oração, não apoiando A ou B ou C, mas apoiando Deus, a Bíblia, a palavra e pedindo para Deus dar livramento para o nosso país, ele tem poder para dar. Mas você fazer bagunça desse jeito, depois vai lá dobrar o joelho, a maioria nem ora, mas aqueles que oram ainda vai ficar, Senhor, abençoa o meu candidato, abençoa isso. Tem gente que tem o Bolsonaro como Deus, tem outros que tem Lula como Deus. E esses homens não vai poder resolver o problema do mundo e nem da nação. Entendeu? Agora eu não posso deixar de admitir que o presidente Lula não pode comparar com esse povo fascista, com esse povo que fica destruindo e tentando matar pessoas,
destruir ministro, destruir presidente, destruir vice-presidente, matar pessoas. Aí ele tem a coragem da cara de pau de dizer que isso é mentira, é contra a Polícia Federal, falando que a Polícia Federal está investigando tudo errado, é contra o Supremo, a Suprema Corte do país, é contra a lei, a instituição do país. Meu Deus do céu, irmão, acordem! Por favor, acordem! Porque nós vamos passar por momentos muito pior do que a Covid no Brasil se o povo de Deus não se humilhar. E muitos da sua família, do seu povo irão morrer, igual morreram muitos, entendeu? Por falta de vigilância e de prudência. E ainda ficava lá nas redes sociais falando que o Bolsonaro era coitadinho, o Bolsonaro fingindo que estava com falta de ar, tirando onda das pessoas que estavam com Covid, irmão. Fingindo, irmão. Todo mundo viu isso. Falando mal de jornalista. Falou mal da jornalista mulher. Cadê o direito da mulher? Só vale para os outros, na rua aí, pessoas simples, e não vale para ele? Falou que a jornalista estava gostando dele. Falou um monte de coisa. Entendeu? Não respeitou as mulheres jornalistas. Uma boa parte delas. Tirou onda das pessoas que estavam com falta de ar. Falou tantas e tantas baboseiras. E aí, irmão? Vocês acham que isso está certo? Essa é uma mensagem para os meus irmãos. E eu quero terminar aqui dizendo: nunca venceremos uma batalha confiando no exército brasileiro, confiando na China, nos Estados Unidos, nem Israel. Agora, existe um Israel de Deus, que eu estou convidando vocês para orar comigo, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Porque Deus me deu uns anos atrás, me mostrou numa visão algo tremendo sobre o Brasil. Deus disse que não está feliz com o Brasil. Eu não estou contente com o Brasil. E Deus me mostrou um Brasil destruído, igualmente aqueles filmes de Armagedon, escuro, sem energia, aquela coisa mais horrível. A fumaça tomou conta do planeta. E um homem chegou sobre mim e falou comigo. E disse: avisa o meu povo para não se endividar. Não façam dívida. Porque vai vir, Deus vai cobrar dessa nação por causa do pecado. E sabe quem é o maior culpado disso? Não é o Lula, não. Não é o Bolsonaro, não. Porque eles são ímpios. Ímpios. O culpado é você que está lá apoiando. Por isso que eu repito, eu te convido para orar. Deus pode livrar nós de uma destruição aqui. Mas se nós orarmos. Agora, uma coisa eu vou falar. Deus só vai livrar aqueles que estão falando a verdade e não estão misturados com esse povo. Agora, esses crentes que se dizem cristão, que vivem aí fazendo vídeo sensacionalista na internet, apoiando política suja, nenhum desses vão escapar do que sobrevirá ao Brasil. E a maioria morrerão e descerão para o abismo
sem Deus e sem salvação. Então eu te convido, vamos nos humilhar e vamos orar ao Senhor. Que Deus abençoe, faça que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que puderem. Se você acha que eu estou certo, agora se você é um bolsonarista fanático, eu acredito que você não vai querer nem assistir esse vídeo. Mas eu não estou nem aí para você. Eu vou continuar orando por você. Porque de alguma forma você faz parte do Israel de Deus, ainda. E eu estou fazendo esse vídeo para abrir a tua mente, para que você pare com isso. Entendeu? Nenhum lado é certo, mas vamos ficar do lado mais certo, irmão. Que Deus abençoe. Fique com Deus.